e vamos dar uma salva de palmas bem forte, irmãos, para o nosso Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Senta um pouquinho, queridos, em nome de Jesus. Bom dia de novo, amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Provérbios, capítulo de número 28, em nome de Jesus. Quem tem telefone celular aí, dá uma olhadinha, irmão, se a campainha não está ligada alta, aí você vai lá e abaixa ela, para ela não tocar e não te atrapalhar, em nome de Jesus. Essa é a primeira quarta-feira do ano de 2021, hoje é dia, é 6 hoje, irmãos, ou é 7 já, que dia é hoje? 6 de janeiro de 2021, esse ano aqui, irmão, se você puder, repita comigo. As pessoas lá fora falam outras coisas, mas eu digo o que diz a Bíblia. Diga, levante a sua mão, diga assim: este ano será o ano da minha vitória, do meu crescimento em todas as áreas, no nome de Jesus, amém? É isso que você tem que dizer todos os dias. Existem os profetas do mal que diz: esse ano será difícil, esse ano será isso, esse ano será aquilo. Eu queria saber, irmãos, quando é que foi que os profetas do mal, eles disseram coisas boas? Nunca disseram coisas boas, eles só pregaram a maldade. Mas o seu Jesus, ele falou assim, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, falou para os discípulos: vocês vão ir por todo o mundo e vocês vão pregar o Evangelho. Essa palavra Evangelho significa a boa notícia. E a boa notícia é que esse ano vai ser o ano da virada. Amém, Jesus? Para melhor, vai ser o ano da bênção, será o ano da saúde, será o ano da cura, das portas abertas, da vitória. Esse ano vai ser o ano da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu comecei no domingo um estudo e eu estava pregando o Salmo 1. Aí eu disse assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu falei sobre os ímpios, para a gente não ser igual aos ímpios, não andar no caminho deles. Agora, o Provérbios capítulo 28, versículo 1, aqui fala o seguinte, ó, Provérbios 28, 1. Os ímpios, observe isso aqui, ó. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Lê de novo comigo aí, ó. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Olha que interessante isso aqui. O que é ímpio? Ímpio, preste bem atenção. Tem gente que diz: ah, pastor, ímpio é aquelas pessoas assim, que elas não respeitam a palavra de Deus, que não tem temor das coisas de Deus, que vive lá fora, na prática dos pecados mais imundos e sujos, que são contra o Evangelho. Verdade que uma pessoa dessa ela é ímpia? Sim. Mas infelizmente, preste bem atenção, infelizmente, a impiedade também entra na igreja. Verdade? Verdade. E às vezes, irmãos, a impiedade, o desapego e o desrespeito às coisas de Deus, muitas vezes estão até aqui em cima, ó, nos púlpitos. Pessoas que estão pregando coisas que a Bíblia não fala para pregar, ensinando coisas que nunca deveria ser ensinado, mas estão ensinando. Tem pregador que faz do diabo, irmãos, uma fama tão grande, que parece que mais ele respeita mais a Satanás do que a Deus. Tem pregador que ele faz assim, de uma maneira assim, tão terrível o ministério dele, tão longe da Bíblia, que os membros da igreja dele ou dela têm mais medo do diabo do que respeitar a Deus ou temer a Deus. Eu fui membro de uma igreja, não vou falar nome, não estou falando nem bem e nem mal, mas só para você entender. O pregador dizia assim, nem falava o nome de Satanás, falava inimigo,
Irmão, o inimigo está furioso. Irmão, se o diabo está de mau humor ou de bom humor, o problema é só de quem? Só dele, não é meu. Não fala o nome Satanás não, que traz coisa ruim para sua casa. Fala aí inimigo. Aí eu, criança, né, ouvia aquilo, ficava pensando assim, esse diabo aí deve ser muito poderoso, né? Que a gente não pode nem falar o nome dele. Ficava assim meio receoso. Deixa eu te contar um fato. Eu tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos. Aí eu me lembro de um fato bem, seria engraçado se não fosse triste. Manifestou uma moça com demônio, e aí alguém pegou e chamou o pregador daquela igreja a qual eu era membro. Olha, na casa tal, número tal, era um prédio, eu me lembro como se fosse ontem. Tem uma moça lá manifestada com demônio, está incorporada com a entidade. Aí o pastor é para ir lá para fazer a oração. Aí foi uma turma toda, era garotinho, e eu fui, alguns parentes meus foram, foi a pastora da igreja. Aí entraram lá no apartamento, foi uma meia dúzia de homem. Quando você tem 9 anos de idade, 8 anos de idade, todo mundo é grande, reparou? Todo mundo é gigante. Aí eu lembro aqueles homens grandes, sim, aquela voz grossa, aleluia, irmão, Pai do Senhor. Aí entramos no prédio, o pessoal entrou assim com, né, sabe, meio receoso assim. Aí a moça estava no quarto, incorporada com o demônio. Aí o pessoal que entrou para ler a Bíblia para o demônio. Eu não entendi muito bem das coisas não, irmão. Eu com 8, 9 anos de idade. Mas eu fiquei pensando assim, esse negócio aí está errado. Não é assim que vai expulsar o demônio dessa moça. Eu não sabia como expulsava, mas eu estava entendendo que não era daquele jeito. Aí o pessoal entrou, a moça lá incorporada com a entidade no quarto, gritando, oh, eu sou o demônio, não sei o que, falava as coisas esquisitas, ela engrossava a voz. Aí os irmãos que foram para aquela oração, junto com o pregador da igreja, entraram lá, e todo mundo se meio receoso. Vamos dar as mãos aqui, irmãos, fazer a corrente de oração. Aí começaram lá, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começava a rezar o Pai Nosso, os crentes. Aí um irmão pegou, abriu o Salmo 23, foi para ler para o diabo, irmão. Ô, irmão, o diabo conhece a Bíblia? Sim ou não? Conhece mais do que eu, mais do que você. Satanás conhece a Bíblia mais que qualquer teólogo. Você não precisa ler a Bíblia para ele não. Está escrito aqui, o Senhor é meu pastor e nada faltará, e guiará-me em verdes pastos, tal. E ali ficou, irmão. E as horas foi passando, 15 minutos, meia hora. Isso aí tinha sido depois de um culto, e o culto da igreja era assim, começava às 6 horas da tarde, no domingo. Que hora que acabava? Sabe Deus. Tinha dia que acabava às 10h30, 11 horas da noite, 11h30, 11h15, enquanto tinha empolgação lá, era uma vigília, era 4 horas de culto, 5 horas, teve dia de, irmão, não tenha pressa de sair da casa de Deus, estava faltando 15 para meia-noite, o culto tinha começado às 6. É tanto louvor, é tanta música, é coral que canta, é jovem que canta, é as vó que canta, todo mundo que canta, o vizinho que canta, o visitante que canta, não sei quem canta, o pastor canta, a mulher do pastor canta, a filha do pastor. Irmão, é a cantata, era o culto da cantata. Aí o pastor ia pregar, irmão, uma palavra aqui, glória a Deus, amém, aleluia. Aí lia uma mensagenzinha lá. Glória a Deus, ele canta mais, e bate mais palma, e canta mais. A igreja que tinha umas 5 bandas de música, é até uma confusão, quem que ia tocar naquele dia, bandas completas, com tudo que você imagina. Mas irmão, na hora de expulsar o demônio, nota o que? 0. E o pessoal está lá, lendo a Bíblia para o demônio, que habita no abrigo de Deus, lendo o Salmo 91, a sombra do onipotente, a moça ria a beça. Ria, quá, e aquele negócio esquisito. Irmãos, eu não lembro quanto tempo, era muito garoto, não vou lembrar exatamente quanto tempo. Mas o demônio saiu não. A moça foi acalmando, e dali acalmou, mas o demônio não saiu. Depois esse fato de manifestar demônios aconteceu dentro da própria igreja. Um dos músicos da igreja, negócio esquisito, manifestou também com demônio.
Aí eu lembro que o culto acabou e tá lá o pessoal lá, sai demônio, sai demônio, sai demônio, e o pessoal foi indo embora, a reunião acabou, todo mundo foi embora, e o negócio ficou ali. Me contaram depois, ficou mais de 2 horas para expulsar um demônio. Então, por isso que eu estou falando a você, às vezes a impiedade, ela pode estar em cima do púlpito. O que é impiedade? É não respeitar as coisas de Deus. Jesus Cristo disse, você já leu na Bíblia, vão por todo mundo, preguem o Evangelho, está lá no Evangelho de Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí ele diz assim, e no meu nome vocês vão expulsar os demônios. Está escrito na Bíblia ou não está? Está escrito. Então, irmãos, nós não podemos ser ímpios. Levante a sua mão e diga, eu não posso ser ímpio. Você não pode ser ímpio. O que é o ímpio? Aqui está dizendo assim, os ímpios, lê comigo aí na sua Bíblia, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como o justo, ele não é aquele crente meia boca não, ai se Deus quiser, aí vamos ler aqui o Salmo 91 para esse demônio sair. Onde foi que Jesus na Bíblia, você lê a história de Jesus expulsando o demônio? Onde foi na Bíblia que Jesus ficou lendo o Salmo 91 para demônio sair? Vocês já viram na Bíblia isso? Quem nunca viu? Mas tem pessoa que faz. Tem pregador, vou ler a Bíblia para você, viu diabo? O que habita no abrigo de Deus, a sombra do Onipotente descansará. O que habita, e fica lendo, repetindo. Não precisa você fazer isso. O que você tem que fazer é mandar ele sair no nome de Jesus. E às vezes o demônio entra, irmão. Entra na casa, aqui nessa área aqui, aqui representa o quê? A vida financeira. Aí os problemas financeiros começam, e a pessoa diz assim, não é a crise. Eu pergunto a você, qual a crise? Se a sua vida é regida e guiada pelo céu. Diga amém, Jesus. A sua vida é regida pelo céu. Não, pastor, mas o senhor vive no mundo da lua, não é não? Não. Eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu pago aluguel, conta da luz e da água. Quem de vocês aqui paga a conta da luz? Paga? Conta da água. Você vai no supermercado, aí você coloca umas coisas assim no carrinho, no cestinho, aí quando você chega lá no caixa, você tem que pegar um dinheiro e pagar. Quem é que paga? Você paga? Somos iguais. Mesma coisa, eu não vivo no mundo da lua não. Entenda uma coisa aqui, a economia desse mundo, ela não tem poder sobre você. Não. Porque nós somos seres que nós vivemos na atmosfera espiritual e nós dependemos de Deus. É Ele que supre as nossas necessidades. Aqui está dizendo, os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. Você tem que ser uma pessoa ousada, que vê todo mundo com medo de tudo e todos. Tem gente que tem medo do demônio, tem gente que tem medo do problema financeiro, tem gente que tem medo de doença, tem gente que tem medo de tudo, irmão, até do que não existe. Tem gente que tem medo do bicho papão, do lobisomem, da mula sem cabeça. Ele tem medo de tudo. Ele tem medo de doença, tem medo de câncer, tem medo de coronavírus. O que você tem que temer é o Senhor Deus, porque a Bíblia diz, aí está escrito, que praga alguma chegará à sua casa. Quem crê nisso, diga amém. E não chegará. Que praga é essa? A Bíblia fala no Salmo 91, a mortandade que assola ao meio-dia, vão cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Quem crê nisso, diga amém. É nisso que você tem que crer. A Bíblia diz que o ímpio, ele foge sem ninguém perseguir ele. Ele já está apavorado, com medo do nada. Mas qualquer justo, ele é ousado como um leão. Ele não tem medo. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes é depois de Josué. Josué, aí vem Juízes. Juízes 6. Versículo 1.
Juízes 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel, Juízes 6, 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí tem um ponto e vírgula, tem ou não tem? Preste atenção nos detalhes. É que é para você parar e pensar. O que é que esse pessoal fez, irmão, que era mal aos olhos do Senhor? Vamos pensar um pouquinho aqui. O que será que eles aprontaram assim de tão mal que Deus deixou Deus triste? Vamos pensar um pouco. Porém, os filhos de Israel, ele está falando o porém aqui, porque lê depois o capítulo 5, você vai entender que eles passaram por dificuldades e Deus deu para eles a vitória. Aí passou um período, aí fala assim, porém, depois de tudo isso, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o que Deus fez? Leia aí comigo, ó. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas, por quantos anos? 7 anos. Aí leia o verso 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes. O que mais que eles fizeram? O que está escrito aí? Cavernas e o que mais? E as fortificações. Juízes 6, verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. Punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmão, 7 anos sem orar. Que fala que só depois de 7 anos é que eles clamaram a Deus. O que eles foram? Ímpios. Eles viram os problemas que estavam acontecendo na terra, ficaram com medo. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram cavernas e buracos. Quando o inimigo vinha, eles se escondiam nos buracos. Por que eles se escondiam nos buracos e eles não tinham coragem de lutar? Porque eles eram ímpios. Eles não se apegaram ao que diz a palavra de Deus. Deus tinha dado para eles aquela terra. E Deus falou com eles: eu sou com vocês. Eu tirei vocês do Egito, eu sou com vocês. As gerações foram passando, os problemas começaram a vir. O que eles fizeram? Eles se esconderam. Quando os problemas vierem, você não tem que se esconder. Você tem que se levantar e enfrentar, porque Deus vai ser com você. Quem está entendendo, diga amém. Está escrito que os ímpios fogem. O ímpio foge. O que é ímpio? Aquele que não respeita as coisas sagradas. Deus falou que Ele é com você, Ele é com você. Tem gente, irmão, que o problema nem aconteceu, ela já está com medo do problema. É a famosa preocupação. Um dia desse eu estava falando com a pessoa e a pessoa, ai, porque eu não sei o que eu faço agora, eu estou desesperado e não sei o que. Eu falei, amigo, vou falar um negócio para você, você já viu se é realmente isso aí? Não, mas eu estou achando que é, porque vai que se for, ai, eu estou desesperado, não sei o que eu faço. A pessoa apavorada. Eu falei assim, viu? Primeiro você vai lá e descobre se realmente é isso aí. Porque se for, aí você vai e luta contra esse problema. Aí no final do dia eu falei com a pessoa, e aí, aquele assunto? Ah, não era nada daquilo que eu estava pensando. Mas de manhã o cara estava tendo até quase um ataque cardíaco por uma coisa que nem existia. Pessoa que é de Deus, que lê Bíblia, que vai em igreja. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas fica apavorado com medo do nada. Aqui está dizendo que eles fizeram buracos, covas e cavernas, e quando o inimigo vinha, eles se escondiam. Está cheio de gente assim, irmãos, nas igrejas, nos púlpitos, uma porção de lugares.
ensinando as pessoas a temer ao mal. O que você tem que fazer? Eu sou de Deus, eu vou enfrentar isso e eu vou vencer. Se é o desemprego, eu vou enfrentar ele, eu vou vencer. Não tenho emprego ali naquela loja, não tenho emprego ali naquela empresa, mas eu vou ser o meu empresário. Eu já falei, comecei a falar isso na vigília e falei no domingo. Compra ali um pacote ali de farinha de trigo, descobre como é que faz um pão. A internet hoje, você entra lá no canal do YouTube, lá digita lá como fazer um pão assim, assim. Você descobre, é muito fácil. Você vai lá, faz, testa, come, testa lá com sua família, se deu certo, você passa lá, estuda direitinho como é que faz, onde compra embalagem, onde é que faz o selo, você mesmo pode fazer, sela o negócio, embala direitinho, vê prazo de validade, estude as coisas. Daqui a pouco você está vendendo pão, daqui a pouco você comprou, construiu, fez, cresceu, daqui a pouco você está desenvolvendo. Enquanto todo mundo fica com medo, você vai lá e coloca a cara e diz: Deus vai ser comigo e o diabo vai estar arrebentado comigo, porque eu vou vencer no nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Esse ano tem que ser diferente, irmão. Em vez de você ficar lá e o que eu faço? O que eu faço? Não, eu vou fazer, eu vou enfiar a cara e vou fazer. E Deus vai ser comigo. Esse ano não é o ano de você cruzar os braços e dizer: ai, coitado de mim, porque ninguém me ajuda. Já te ajuda. Deus te ajuda. Diga comigo: Deus me ajuda. Se você tiver Deus ajudando você, esquece o resto, você vai ser o sucesso total. Você tem que fazer esse ano aqui de 2021 que você não fez no 20. Esquece o 2020. Ah, que foi difícil, é que eu não consigo, que eu sou doente, que eu sou isso, que eu sou pobre, que eu sou alto, que eu sou baixo, que eu sou gordo, que eu sou... Esquece tudo isso, as suas limitações. Esquece tudo. Um dia desse, irmão, eu descobri, eu não sabia não, essa empresa aí americana Ford, o camarada que foi o inventor da marca Ford, ninguém queria dar oportunidade para ele, ninguém acreditava nele. Ele foi para um, levou a proposta, foi para outro, levou a proposta, foi para outro, ninguém queria, os bancos não queriam financiar o projeto dele. Aí ele, tudo bem então vou fazer do meu jeito. Aí quando as pessoas viram que ele enfiou a cara e que ele aos poucos foi tendo sucesso, só para você ter uma noção, ele tinha tão pouco recurso que os primeiros carros da linha de fabricação eram todos pretos, não tinha carro colorido, branco, amarelo, azul, não tinha, era tudo preto. Por quê? Porque ele ia nas empresas que trabalhavam lá com o carvão, a carvoaria, e ele comprava o refúgio do carvão, aquilo que seria jogado fora, ele comprava, moía, misturava com os produtos lá para poder pintar os carros, porque era um pigmento mais barato que tinha. Porque ninguém queria financiar o projeto dele. Ele podia ter cruzado os braços, não dá, tá muito difícil, eu não nasci para isso não. Sabe o que ele fez? Ele enfiou a cara. Disseram não para ele num lugar, ele foi no outro. Disseram não para ele no outro lugar, ele foi no outro. Disseram não para ele no outro lugar, ele foi em outro. Todo mundo disse não, ele falou: então eu vou dizer sim para mim mesmo. Com os próprios recursos, com o próprio esforço, comprava carvão para transformar em tinta e pintava os carros de preto. Todo o carro da linha de montagem dele era preto. A pessoa chegava para encomendar: eu queria encomendar um carro contigo, eu queria um amarelo. Ele falou: rapaz, você pode pedir qualquer cor, sendo preta, tá ótimo. Você pode pedir preto, ou então você pede preto, ou então você pode pedir preto, qualquer cor sendo preta, tá ótimo. Ah, mas não tem branco? Não tem, porque eu não tenho tinta branca. E a linha de montagem dele foi de carro preto. E aí depois que ele começou a ganhar muito dinheiro, aí os bancos viram, começou a aparecer o nome Ford. Aí os bancos se interessaram, vamos acreditar nele. Aí que a empresa foi expandindo, cresceu na América e foi para outros países. Você andar na rua e você vê um tanto de carro aí com a marca Ford. Mas o primeiro a acreditar na marca dele foi ele mesmo, ninguém acreditava nele. Provérbios 28 diz que o ímpio foge sem ninguém perseguir ele, mas qualquer justo, ele é igual a um leão. Ele confia, ele sabe da sua capacidade, ele sabe da sua força, ele enfrenta o adversário. Você tem que ser assim. Diga amém, Jesus. Para terminar aqui, queridos, Juízes capítulo 6, versículo de número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, o que aconteceu? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou um profeta, o Senhor, aos filhos de Israel, que lhes disse:
assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Irmãos, a gente vive numa terra que tem muitos deuses. Os nomes deles são bem engraçados e diferentes. E tem muita gente temendo esses deuses. Tem uns que tiram a vida dos outros, tem um que tira o emprego, tem um que faz isso, tem um que faz aquilo. Você não tem que temer a nenhum desses deuses que são demônios. Você tem que temer ao Deus Criador dos céus e da terra, porque a sua vida você entregou na mão dele, e é ele que vai ajudar você. Quem me entendeu, diga amém. Pega essa palavra para você. Não seja um ímpio, seja um justo, porque qualquer justo, ele está confiado como o leão. Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé que nós vamos orar. Irmã Edneide vai me ajudar aqui na oração, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, e eu creio que o Senhor está operando uma grande bênção nessa hora. Eu uno a minha fé com o teu povo e com a ministra que vai fazer uma oração aqui, repreendendo as doenças, enfermidades e os males. Ela não vai ler o Salmo 91 não, mas ela vai orar no nome de Jesus e vai expulsar todo o mal para a tua glória, Deus. Sim, glorioso Deus, Pai amado, Pai querido, que nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, a unção poderosa do Senhor venha sobre essa casa, Senhor meu Pai, tirando toda a enfermidade, Senhor Jesus Cristo, tirando, meu Pai, aquela dor de cabeça, tirando, meu Pai, a enfermidade da alma, tirando, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado. Pai amado, vem curar, meu Pai, essa casa, cura, Senhor meu Pai, essa